Ô, Newton, boa noite. Boa noite aí, meu amigo professor Jorge, tudo bem? Tá me ouvindo Legal, bem? tudo bem? Como é que tá o som Tranquilo? aí, Newton? Tá me ouvindo Tá muito, bem? tá bem sim, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Tá. Newton, Melhorou. se você Sim, quiser ir um pouquinho mais para trás ou levantar seu celular assim, que tá te cortando isso, aqui, ó. Você isso, ainda apertar tem aqui. cabelo? Aproveita para mostrar pro Aí, pessoal aí. aí. O meu não tá cortando nada, não, né? Você, tá tranquilo, melhorou assim? Aí, deu um enquadramento legal. Newton, o pessoal tá Sim, entrando aí. Eu só vou dar um reforço. Espera um pouquinho para se apresentar, a gente falar tudo. tranquilo. Tem uma setinha assim embaixo, pessoal, um triângulozinho, tipo um aviãozinho. Inclusive eu posso clicar e você também, Newton. Então vai Sim, convidando um monte de gente aí que a live está começando. Chama uns sim, 5, 10 professores, pessoas aí que vocês isso, gostam, que sabem que gosta de fisiologia, gosta de conhecimento técnico científico, porque o Newton aí vai se apresentar e eu conheci ele na palestra do CREF, uns 2, 3 anos atrás, né? E muitos colegas meus, Newton, tiveram aula em sim, pós-graduação com você. Eu sei que o seu sim, conhecimento técnico, científico é estupendo, é lá em cima. E, inclusive, uma vez que eu legal. morava ainda no Bonfilhole, era seu vizinho ali, te vi andando pelo bairro direto, e Sim, eu te encontrei numa loja de suplemento e já fiz uma pergunta afiada de fisiologia, que daqui a pouco eu vou fazer de novo. Só vamos sim, deixando o pessoal entrar aí. E aí, Newton, sim, eu me mudei em janeiro desse ano, eu estou morando no Mato Grosso, Cuiabá. sim. Aí estou Excelente, eu começando a conheço vida nova Cuiabá. aqui, e aí veio essa pandemia, eu estava Uhum. vindo bem, arrumando bastante cliente, e com o treinamento funcional, todas as técnicas que eu conheço, calistenia, tridimensionalidade, bastante coisa, eu consegui me virar bem nessa pandemia, com os treinamentos online, que são ferramentas só assim, mini band, borrachinha, pouca coisa, pouco acessório. E aí, como eu tenho esse conhecimento prático do dia a dia, eu falei, eu vou Uhum. convidar o Newton, a gente vai fazer uma live mostrando a técnica aliada com a teoria também, e tentando desmistificar, falar se isso funciona, aquilo não, porque o Newton vai se apresentar agora aí, fala um pouquinho e depois a gente já começa, acho que a live, seguir aquele roteiro, Newton. Galera tá entrando aí. Isso. Isso, boa noite mais uma vez. É uma grande honra, uma grande satisfação aí estar com o professor Jorge, o JK, né? E todos os amigos, seguidores. Eu não falo bem seguidores, mas os amigos, né, que nos seguem aí. Nós muitas vezes seguimos também os amigos que estão aí no Instagram. E mais uma vez é uma grande felicidade. Estou bastante motivado, uma honra, uma satisfação. E estar aqui com o professor Jorge aí também muito competente na área, né, meu vizinho até pouco tempo aí. Aliás, essa loja de suplementos, estive lá essa semana, falei no seu nome, o pessoal lembra muito do professor Jorge, o Tafarel, que é o responsável ali pela loja, É, estive com ele, né, a Raíssa também, né, a que cuida da loja lá também, minha amiga também, lembra muito do professor Jorge também. E toda a minha história aí, que eu vou comentar hoje aqui também, professor Jorge também, um bate-papo com muito conteúdo, de uma maneira formal e informal, mas que tenha muito conteúdo, mas que seja bastante descontraída também a nossa live, né? Finalmente é. aí, ter a honra de fazer uma live com o professor Jorge. E Jorge, Cuiabá conheço muito, assim um pouco, né? Já fui muitas vezes em Cuiabá, conheço bem o aeroporto, os hotéis, e o Senai, os locais que eu ministrei a aula, né? Não tanto a cidade, mas um dia pretendo conhecer bem Cuiabá, que compete com Teresina para saber qual é a cidade mais quente do país, não é? Tá ali, é páreo duro, né, Teresina e Cuiabá. Eu já fui várias vezes, pelo menos umas 5, 6 vezes eu já fui para Cuiabá, pelo menos, e Teresina também. Até hoje eu tenho dúvida, né, de qual é a cidade mais quente do país, e está realmente entre as duas grandes cidades. Um abraço a todos de Cuiabá, sempre fui muito bem recebido aí no Centro-Oeste, desde Brasília, Goiânia, Campo Grande, principalmente Cuiabá, que eu gosto bastante ali. Também é Cuiabá e Campo Grande são minhas cidades preferidas aí também. Né? Então, um abraço a todos aí, sempre fui muito bem recebido aí em Cuiabá também. Espero voltar em breve depois desse período. Legal. E, Newton, eu estava falando para o Sim, pessoal, né? Coloquei no convite, você trabalha lá sim. no HC com avaliação cardiopulmonar, é de atleta, Isso. é de terceira idade. Fala um pouquinho para o pessoal aí do que você faz atualmente, do seu histórico, para depois a gente já Isso. entrar naquele roteiro lá.
Isso, Jorge, boa questão também, aproveitar a questão muito importante que você comentou, apesar que saiu no Diário Oficial recentemente, né, as atribuições do profissional da educação física no ambiente hospitalar, eu já estou lá há 26 anos, então não tem nada de novo no que saiu no edital, é novo sim, sai no Diário Oficial, é novo talvez para um ou outro profissional que esteja assim desatualizado, desavisado, mas certamente eu estou lá há 26 anos, e tem muitos profissionais, é minoria de toda a nossa classe, mas que está no ambiente hospitalar. Então eu trabalho com avaliação cardiopulmonar e treinamento físico, faço o teste ergométrico e o cardiopulmonar. Aliás, foi um dos motivos, depois eu vou falar do meu livro, se me permitir, que é uma área muito abrangente aí da educação física. A área escolar da educação física é de fundamental importância, porque se o ser humano, o indivíduo, não tiver uma base, uma formação, e graças a Deus eu tive excelentes professores de educação física, muito provavelmente é por isso eu segui na área. Então, se o ser humano hoje, a criança, o adolescente, não tiver um profissional de educação física especializado e motivado, que saiba orientar aquela criança ou adolescente, vamos ter cada vez mais adultos sedentários. Eu, felizmente, tive essa oportunidade. Respeito a educação física, a área pedagógica, o ambiente escolar, mas eu sempre tive a vocação, afinidade para a área da fisiologia do exercício, para o treinamento, que, aliás, é meu histórico, nós estávamos conversando agora há pouco no WhatsApp, o histórico esportivo. Trabalhei, fui atleta, sou ex-atleta, fui atleta, e depois fui para o treinamento, trabalhando com treinamento, crianças e adolescentes. E aí depois fui para a parte de idosos, terceira idade, e trabalho no INCOR há 26 anos nessa área. Então, muitos professores que estão aqui assistindo, é uma oportunidade, sim, de trabalho para você que tem essa vocação, trabalhar com a fisiologia do exercício, avaliação física e prescrição do treinamento físico. É de fundamental importância aí, e o profissional está junto com o cardiologista. Ele faz a avaliação junto com o cardiologista e ele dá o laudo. Quem emite o laudo dos exames são os profissionais de educação física. O cardiologista dá o laudo do eletro. Mas é claro que o cardiologista pode participar do laudo da parte respiratória e metabólica. Mas geralmente é o profissional da educação física, aqui no INCOR, aqui no Hospital das Clínicas, tem o HCOR, Hospital do Coração, tem outros hospitais privados, né, particulares, que também já realizam. São poucos, eu estou falando de São Paulo, capital. Conheço alguns no Rio de Janeiro, poucos, Belo Horizonte, né, são as principais cidades. Cuiabá não conheço ainda, mas tem que ter esses centros de prevenção e reabilitação, laboratórios de fisiologia. Então, o profissional de educação física já está inserido aí há muito tempo, Jorge, e nossos amigos aí, você tem interesse, então participe, né, virtualmente por enquanto, mas depois, quem quiser, eu vou falar mais no final da live, deixar os contatos para quem quiser fazer uma visita aqui em São Paulo. O ano passado, Jorge e amigos, vieram 6 professores de Salvador, passaram uma semana aqui no INCOR, aqui em São Paulo. 6 profissionais, 6 amigos, que eu fui lá em Salvador 2 vezes, e aí contei a história do INCOR, da USP, da Educação Física, e eles passaram aqui uma semana, para você se capacitar na fisiologia. Como é que você quer fazer uma prescrição de treinamento se você não sabe realizar uma avaliação? Como é que você quer, né? Como é que você quer somar mais valor, conteúdo no seu cliente, se ele te traz um exame ergométrico que você não sabe interpretar? Medir uma glicemia, medir uma pressão arterial, interpretar um eletrocardiograma. Claro que é o médico cardiologista que vai dar o laudo no eletro, mas o profissional de educação física precisa saber as principais alterações do eletro. Pressão e repouso durante esforço e durante um teste máximo. Medir a glicemia. Por que a glicemia às vezes sobe no treino? Tudo tem explicação. Eu coloco lá no YouTube, coloco no meu canal. Então, olha que interessante, né, Jorge? Então, você vai prescrever, bacana, com elástico e outros materiais, o treinamento funcional, excelente. Mas será que seu cliente está bem avaliado da parte elétrica, da parte hemodinâmica? Então, você vai fortalecer muito bem, ter várias estratégias de aula, de treinamento, mas às vezes você pode evitar um acidente, uma intercorrência de uma avaliação prévia. É que nem você pegar um carro e não levar para o mecânico antes, fazer aquela geral. Não é isso que fala antes das férias, leve para fazer uma revisão geral do carro? Como é que as pessoas vão viajar de férias, né, sem fazer uma revisão do carro? É a mesma coisa, você vai treinar numa academia sem ter feito uma revisão do seu corpo. As pessoas fazem um seguro, não é, Jorge? E amigos, professor Jorge, as pessoas fazem seguro de vida, fazem seguro do carro e não fazem seguro de vida. É uma hipocrisia, uma inversão de valores. A pessoa sabe quanto está calibrado os pneus,
quantas libras você coloca no pneu da sua moto e do seu carro, todo mundo sabe. Mas você não sabe qual é a sua pressão. Você não sabe qual é a sua pressão arterial, uma inversão de valores. Toda semana, pelo menos, você vai lá e leva o carro para lavar, tá certo? Mas viva a sua saúde, você não é? Você não tem 2 vezes por semana para treinar. Não é? Você falou da pressão e depois eu vou te fazer mais uma outra pergunta técnica aqui. Agora só vou te cortar um minutinho, dar um oi para Adilson, entrou aqui, meu conterrâneo, está em Cuiabá, falou que foi aluno seu na Gama Filho, entrou um outro pessoal aí. Pessoal, no final, a gente vai deixar talvez uns 10 minutinhos para algumas perguntas técnicas, esse tipo de coisa. Isso aí que você falou da área hospitalar, Newton, eu estou por dentro, porque eu sou amigo do professor Cortez, lá da USP, e ele trabalha lá no Fitcore, que era dentro da Fórmula, hoje em dia está só no Sírio-Libanês, e eu falei com ele, troquei umas ideias, e ele já faz isso há 40 anos, né? Então, mas tem que ter o conhecimento técnico, científico para ter embasamento, né? E esse seu livro, que depois você vai mostrar aí, vai falar para o pessoal, só não está na minha estante aqui, Newton, porque eu parei de trabalhar com aquele tipo de batimento cardíaco, frequência cardíaca máxima, eu parei de fazer planilha, esse tipo de coisa para alguns atletas de ciclismo que eu dou assessoria, e eu só trabalho com movimento, que é o que eu estudei, treinamento funcional, fazer bastante coisa com um mini band, só com o peso do corpo, que é a calistenia, a tridimensionalidade. Então eu parei de estudar essas coisas, não fui para essa área, eu fui para a área do movimento, né? Então é só por isso que esse livro seu não está aqui, porque eu sei que é muito bom, e eu tenho um conhecimento básico, até faço planilha, sigo mais o Fartlek lá, sistema de treinamento, e eu escrevi aqui, pessoal, área de treino, o canal do YouTube do professor Newton, muito bom, se inscreve lá. Inclusive, tem até algumas aulas, uns mini cursos, o de bioenergética lá, ele dá praticamente um curso de bioenergética de 1 hora, que eu revi antes da gente fazer essa live para fazer umas perguntas técnicas em cima para ele. Porque, assim, às vezes a ciência ainda não comprovou nos artigos que a borracha é melhor, não fez um estudo fidedigno, com o grupo controle direitinho, tudo, mas se você usar o conhecimento da fisiologia, e aí o nosso professor aí, Newton Nunes, aí, é uma enciclopédia humana disso. Imagina, assiste a aula de bioenergética lá do canal do YouTube dele, que vocês vão falar que não é besteira o que eu estou falando, não. Porque faz 1 ano, né, Newton? 1 ano e meio, eu te encontrei lá na loja de suplemento, e eu te fiz uma pergunta técnica aquele dia, que eu falei, depois você explica para o pessoal o que é hipertrofia concêntrica e excêntrica do coração, mas vou falar por cima, né? Um fortalece a parede do coração, o outro aumenta o átrio ou ventrículo, ou os dois agora, né, Newton? Não é minha área, para bombear mais sangue, que acho que é no aeróbio, e a musculação só deixa a parede do coração mais grossa, mais forte. Você me corrige se eu estiver errado, Newton. E aí, eu encontrei ele um dia lá na loja de suplemento, já fazia 1 ano que eu tinha te conhecido, visto a sua palestra lá no CREF, lá, é uma melhor que a outra, eu não vi uma só, não, vi mais. Obrigado. E aí eu te perguntei, se fizer um circuito funcional, estações, e se você não parar, ficar 1 minuto no um minuto no outro, 1 minuto no outro, um atleta, alguém bem condicionado, igual eu treinava ciclista, eu fazia isso, e o cara não parava. 80%, 70% dos exercícios perna, core, bastante, e só 2 de braço. Mas não para, paulada a aula, de 1 hora, se não ia melhorar o coração, se não ia dar o efeito da hipertrofia agora, concêntrica ou excêntrica, me esqueci. E aí eu te perguntei, você me questionou, falou, é possível que sim, tal, mas eu não tenho esses estudos, você me indicou um outro estudioso da área, que inclusive é do Brasil também, né? Eu falei com ele e não achei esses artigos, mas às vezes não tem o artigo, não tem a ciência pronta, mas se você usar todo o conhecimento, assistir a aula lá, o mini curso de bioenergética do Newton no canal do YouTube dele, você usando o raciocínio lógico dedutivo, você chega a uma conclusão que condiciona, porque hoje em dia eu já não treino musculação, igual antigamente, eu não fico parado. Eu faço aqui, faço lá, eu vou treinando, vou fazendo o máximo de exercícios que eu consigo no menor tempo, até para queimar mais caloria e me condicionar para ajudar a bicicleta, que é o esporte que eu gosto, e cada vez menos eu tenho menos tempo de fazer. Mas aí, Newton, agora me corrija aí se eu falei alguma coisa aí errada das hipertrofias, fala um pouquinho para o pessoal.
Não, imagina, falou muito bem, com muitas informações interessantes, né, importantes. Eu lembro muito bem, a palestra no CREF foi em 2018, 2019 a gente se encontrou aqui. Lembro que nós conversamos rapidamente lá na loja de suplementos, e sobre hipertrofia excêntrica e concêntrica. Primeiro, que tudo depende da genética. Para você ter a hipertrofia para fora do centro, que é aquele coração grande, dilatado e forte, que é o que todo mundo busca, é uma hipertrofia excêntrica. São algumas imagens que eu mostro nos cursos. Isso é o saudável, típico do aeróbio, do maratonista, do fundista, do nadador de longa distância, do ciclista de longa distância. Isso é o que todo mundo quer. Algumas pessoas, Jorge, e amigos, que têm propensão à hipertrofia concêntrica, geneticamente, aquele coração que vai se hipertrofiando mais para o centro, que é o concêntrico, isso já não seria hemodinamicamente eficiente, benéfico. Então, algumas pessoas que têm facilidade para hipertrofiar o bíceps, o tríceps, o quadríceps, essas pessoas, muito provavelmente, o percentual pequeno, só que são muitas pessoas. Percentualmente é baixo, só que quantitativamente são muitas pessoas que têm facilidade para hipertrofiar o resto do corpo, também o coração. E ele vai se deformando. E isso não é bom. Perde toda a eficiência hemodinâmica. Isso você pode visualizar, ter uma noção pelo eletrocardiograma e uma precisão maior fazendo um ecocardiograma. Então, se você estiver visualizando, o médico vai visualizar que está tendo uma hipertrofia ruim, perdendo eficiência hemodinâmica, que é a concêntrica, isso já pode se tornar patológico, ele tem que começar a se destreinar. E nem todas as pessoas querem destreinar. Né? A pessoa fala para a gente, não foi fácil eu ter 45 de braço, agora você quer que eu perca? Para você perder o coração, diminuir o tamanho do coração, você vai ter que perder o braço. E por incrível que pareça, né, as pessoas não querem. Eu falo, mas você vai ser um cadáver sarado, você vai ser um cadáver no caixão maior. Por quê? Porque não tem como, você está jogando com probabilidades, com risco, você não se torna um coração eficiente. Então tem que reverter 3 a 6 meses para reverter. Né? Então você tem que monitorar essas pessoas. Senão pode ter, por exemplo, evento de morte súbita, ou o coração ficar tão deformado, Jorge, que ou a pessoa morre, ou então ele começa a deformar tanto, que ele chega uma hora que ele cansa e ele vai se dilatando, e vira um coração com ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Ele entra em falência. Isquemia em alguns segmentos, talvez? Não dá para descartar, por quê? Porque nós temos as coronárias, as artérias que irrigam o coração, e como ele vai se deformando, não podemos descartar que essa massa pode, em alguns momentos, estrangular e prejudicar a perfusão sanguínea nas coronárias, e cronicamente pode levar a uma isquemia. Isso não é 100% descartado, não. Então isso também pode se tornar um dos motivos, levar à falência do miocárdio, levando à insuficiência cardíaca, se não ocorrer a morte súbita. Então, isso é um dos motivos também, Jorge, por que a hipertensão tem que ser controlada. Porque todo mundo sabe que a pressão não pode ser muito alta. Mas quem tem a pressão alta, sabendo ou não, e fica com a pressão alta, a hipertensão arterial durante muito tempo, deforma também o coração, fazendo uma analogia com essa hipertrofia concêntrica. E essa hipertensão descontrolada, ou também você pode ter a morte súbita, ou então ela vai deformando o coração até o ponto que o indivíduo hipertenso, que ficou muitos anos sabendo ou não hipertenso, se torna um cardiopata com insuficiência cardíaca. Percebeu? Então isso que pode acontecer, ou a morte súbita, ou a insuficiência cardíaca. E em casos mais graves, até o transplante cardíaco, porque primeiro deformou concentricamente, depois estendeu totalmente, e aí leva à insuficiência cardíaca, o coração grande, dilatado e fraco. Percebeu como a gente tem que monitorar o coração no treinamento resistido e na hipertensão? Porque não adianta, eu não quero defender aqui a nossa área que é o coração. Todos os órgãos são importantes, mas não adianta você ter um fígado excelente, que é muito importante, um pâncreas excelente, se não tiver um coração, você não tem vida. Então não adianta ter um fígado e um pâncreas, a parte renal, tudo é importante que eu quero dizer, não tem o mais importante. Mas se você não cuidar do seu coração, o resto não vai sobreviver, porque não dá para manter débito cardíaco e perfusão, sangue, oxigênio e nutrientes para todos os órgãos. Então você consegue, ter um problema no fígado, infelizmente, consegue a tempo muitas vezes tratar, dependendo da situação, no pâncreas, na parte renal, podendo chegar até hemodiálise, mas você ainda está vivo, pode estar mal, mas está vivo, mas se o coração, não, se tiver um evento crítico, não tem como, não dá para trocar a tempo,
não adianta ter o resto do corpo saudável. Então vamos cuidar em primeiro lugar do coração, sabendo que todos têm a mesma importância, mas o coração é o órgão central, né? Sim, Sem Newton, querer, e eu estou uma tendo ser pergunta aqui para imparcial. você. Eu me lembro lá Sim, daquela sua palestra que eu assisti, 2018, sim, e você me falou sim, desses exemplos do coração, hipertrofia concêntrica, 47 de braço e a sim, funcionalidade do sim, coração do cara horrível. Mas sim. não está relacionado aos hormônios também não, né? O pessoal que chega a 45, 47, a maioria eu acredito que é aditiva, né? Não pode generalizar, não são todos, né? Mas eu lembro Sim, que tinha uma relação também aí com os farmacológicos, anabólicos aí da vida. nós não defendemos a parte hormonal. Quem tem que ter reposição hormonal, o médico que vai decidir se vai ter que prescrever uma reposição, uma terapia de 47, reposição. Mas mas para jovens 47 de saudável, braço não é é, reposição, não, né? sim, mas existem pessoas, meus amigos, né, professor Jorge também, que essa história de ter facilidade para hipertrofiar é genético, é quantidade de fibras. Você vê homens e mulheres com uma coxa desse tamanho, uma mulher com quadríceps desse tamanho, pergunta se ela faz leg press e extensora, pode ser que ela nunca tenha feito. É aquele bebê, aquela criança, aquela adolescente, aquela mulher que já nasceu com mais fibras musculares no quadríceps e se fizer trabalho de hipertrofia, vai ter um quadríceps muito grande. Aquela criança, aquele menino que já nasceu com mais fibras no bíceps e no tríceps, mais fibras musculares, que naturalmente já tem um braço grande, mesmo sem treinar. Eu não estou falando de gordura, porque isso é genética. E se aquela criança fizer um estímulo resistido de hipertrofia, vai poder chegar a ter um braço grande. Não sei se 47, mas tem um braço grande, que é o mesomorfo ou endomorfo, principalmente o mesomorfo. Agora, aquela criança que nasceu, que é o ectomorfo ou ectomorfo, que já nasceu com menos fibras, vai ter a panturrilha assim, a coxa assim, e o braço menor. Vai fazer o treinamento funcional excelente, mas nunca vai ter um braço tão grande quanto aquele outro que já nasceu com mais fibras musculares. Por isso é propensão genética. 75% do nosso corpo é genética. O resto é alimentação, sono, treinamento. Então você tem um teto, você tem um limite, e tudo é genética. Você vai bater no teto como você veio nessa encarnação. Você vai ter o seu limite. O importante é você treinar e saber ter disciplina, investir na sua saúde e respeitar os seus limites. Cada um tem o seu. Não é? O Bolt Sim. consegue correr a 9,83 os 100 metros, ele está no limite dele. Agora o outro limite é 11, 12, 15 segundos, mas você chegou no seu limite. Parabéns, cada um tem o seu limite, né? É. Newton, e agora um outro exemplo prático e acho Sim, que bem usual para nós personagens, tá? Que aí, sim, quando eu convidei o Newton para essa live, nós éramos vizinhos, tal, tudo, me mudei, mas sim, a amizade e acho que o complemento das ideias, eu tenho a prática, ele tem a teoria, foi o sim, principal motivo da gente estar fazendo essa live aqui. Eu, quando sim, mudei para aqui, para Cuiabá, aí, que é uma das cidades mais quentes do Brasil, sempre sim, treinava, naquela época ainda treinava mais, eu tô meio relapso aí, vou voltar. Mas sim. aí eu fui treinar aqui debaixo do sol das 9 da manhã, aí minha mulher, não vai, não vai. E você não vê cuiabano correndo muito, 9, 10 da manhã, aqui não é É, igual São Paulo, não, viu? sei, E eu sei. baixou minha pressão as primeiras vezes, Newton. E aí, Sim, eu tava com sal hoje em dia na comida, e outro dia eu tava numa discussão com um amigo meu que pedala comigo aqui, o Padeiro, não sim, sei se está assistindo, também ele gosta de fisiologia, né? sim, E aí eu tava falando com ele, não, mas baixou minha pressão umas 2 semanas aqui, eu passei mal. Fiquei fraco, deitei com sim. o pé pra cima lá, tomei um Gatorade de sal, tava bom, já tava pronto pra outra depois de meia hora. E de Sim. lá pra cá, eu tô com esse hábito de tacar mais sal na comida, Newton. Precisa ou Não, não precisa? não. Uma excelente questão. Deixa eu só comentar, assim, eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui em COR, no Hospital das Clínicas, e meu orientador, meu grande amigo, é o Dr. Décio Mion Júnior, pai do Marcos Mion Júnior, que é meu amigo, uma grande pessoa, Marcos Mion, que era da MTV, está na Record, no Legendários, meu amigo Marcos Mion. O pai dele é o Dr. Décio Mion, Ah, né? nefrologista. Sim, Marcos Mion, uma grande pessoa, meu amigo, né, nosso amigo, já conheço o Marcos Mion desde pequenininho, né, e o Dr. Décio Mion Júnior, que é um grande nefrologista, diretor aqui no Hospital das Clínicas, foi meu orientador no mestrado e doutorado. E aprendi muito sobre a parte de sódio, de sal, né, da alimentação, a parte renal, acompanhava aqui, via os pacientes aqui no HC,
hemodiálise e tudo mais. Então, essa história do calor tem uma grande vasodilatação, mais do que aqui em cidades que não sejam tão quentes. Então, principalmente quando você chega aí, ou você já é nativo, está mais adaptado, mas você tem uma vasodilatação. Então, a resistência vascular periférica cai. Por quê? Pressão arterial é o produto entre débito cardíaco pela resistência. Então, se a resistência cai pela vasodilatação, sua pressão cai e pode dar esse mal-estar. A frequência cardíaca geralmente sobe para você não desmaiar. Mas tem pessoas, depende da sensibilidade, tem um pouco mais de indisposição e tontura. Mas uma coisa que é clássica, o pessoal coloca sal debaixo da língua ou aumenta o sódio na alimentação. Isso não, né, Jorge? Foi uma excelente questão. Por quê? 50% da população mundial é resistente ao sal. 50% da população mundial é sensível ao sal. O que significa isso? Se eu com o Jorge e os amigos fomos numa churrascaria e fomos comer o mesmo tempero lá de carne, a mesma quantidade de sódio, no dia seguinte, hoje à noite, no dia seguinte, o que acontece? Metade dos nossos amigos vão estar com a pressão mais alta, metade das pessoas não. Porque as pessoas que são resistentes eliminam rapidamente o sódio do corpo e mantêm a pressão normal. Metade dos amigos são sensíveis. O que significa isso? O sódio fica mais tempo no corpo e o corpo é ineficiente para eliminar esse sódio. Então você retém água, aumenta a volemia e fica turbinado, cheio de água na tubulação, cheio de sangue com água e você fica hipertenso mais tempo. Então você não sabe se você é sensível ou resistente ao sódio. Mas e tem como saber, eu posso até explicar como é que se descobre. Mas independente se você é sensível ou resistente, se você é sensível, pior ainda, não se deve ao sódio. Mas se você for resistente, é uma pessoa que resiste ao sódio. Mas a questão é até quando? Se você ficar comendo comida muito salgada e você for resistente, hoje você administra bem. Mas daqui 6 meses, 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, você deixa de ser resistente e sua pressão vai lá para cima. Então, sódio, nunca. O que deve fazer? É o que eu falo, a gente tem que eliminar o sódio, o sal e o açúcar. A gente tem que fazer o quê para melhorar isso? Escolher os melhores horários, mas qual é o segredo? Está sempre com sono, alimentação e principalmente hidratação. Está passando mal, água gelada. Água gelada para melhorar. Então está sempre bem hidratado. Por quê? Porque aí você começa a transpirar demais, a água do suor vem do sangue, boa parte. O que acontece? A volemia diminui e a pressão vai lá para baixo, junto com uma grande dilatação. Por isso que a pessoa não aguenta e começa a querer desmaiar. Aí, Newton, eu vou escrever o seu canal do YouTube aqui de novo para o pessoal. Isso. E recomendo todo mundo, porque o que eu falei, o cara é uma biblioteca de fisiologia aí. Não, imagina, a gente nem tinha ensaiado essa pergunta aqui, eu fiz de curioso. E dá uma sede do caramba, né, Newton? Eu tô pedalando com o cara lá, e eu tomo uns 2 litros d'água, aí ele tava falando, pô, você tá pondo muito sal na comida, E eu falei, não, é porque passou minha pressão às vezes aí e tal. Agora, como é que eu descubro? Qual que é esse exame aí? Só pra gente pular de um outro, que isso aí é uma particularidade minha, né? Como é que seria um exame? Aí é o ambiente hospitalar. O que nós fazemos aqui no hospital para saber se você é resistente ou sensível? É só uma curiosidade, porque a recomendação é a mesma, abaixo de 5 gramas de sal por dia. Então o que acontece? Você vai ficar 1 semana com uma dieta controlada. Você vai só comer o que o hospital te passar. Você vem aqui, leva para casa seus alimentos, e aí nós vamos saber quanto de sódio você está ingerindo todo dia. E você vai pegar uma amostra da urina diariamente, durante 7 dias, que é o tempo para eliminar tudo que você comia, e a gente sabia exatamente o que você está comendo e quanto você elimina. Então tem uma relação que nós vamos calcular quanto de sódio que você está ingerindo por dia e quanto você consegue eliminar na urina. Se você mostrar uma boa relação, mostra que você é resistente. Se não, mostra que você é sensível. É só uma curiosidade para você saber. Mas aí tem que ir no hospital falar com o médico, um monte de exame. Sim. Eu prefiro, acho que acordar mais cedo aqui, Newton, e voltar a pedalar só 5 da manhã até as 9. Aí já não vou passar Jorge, assim, não. Mas não precisa saber se é resistente ou sensível, porque, independente do que a pessoa for, a regra é a mesma, não se deve extrapolar no sódio. E nem sem falar no açúcar, né? A gente está falando de sol, calor, então são as duas coisas, sódio e açúcar, né? Mas no caso aqui nós estamos falando do sal, né? Então, independente se você é resistente ou sensível, era só uma curiosidade se você quiser saber, mas a conduta é a mesma, ou seja, sempre evitando o sal. Você quer temperar os alimentos, usa lá cebola, eu não sou especialista em culinária, mas usa os temperos tradicionais, mas não sal.
Isso é questão de paladar. Senão depois eu posso pagar o preço e virar hipertenso mais cedo aí, antes da hora, mais cedo. Sim, você antecipa seu presente, que é a hipertensão, você só vai antecipar. Se era para ter com 60, 70 anos, você vai ter com 30, 40. Por quê? Porque desde os 10, 15, 20 anos, você sempre extrapolou na alimentação com sódio. Esse que é o problema, né? Legal, Newton. Então, assim, pessoal, agora voltando mais à temática da live, que é do treinamento funcional, que é minha especialidade, eu convidei o Newton para falar dos aspectos hemodinâmicos e fisiológicos, que ele me complementa com a teoria. Nem sempre a ciência está em dia, os artigos já estão publicados. No começo eu falei um outro exemplo. Essa live vai ficar lá gravada, né, Newton? Se você me permitir, eu gostaria de pôr no meu canal do YouTube também, JK Personal, depois vou escrever aqui para o pessoal. Mas aquelas perguntas mais técnicas, mais curiosas, o pessoal, o que é melhor? É a calistenia, exercício com o peso do corpo, musculação, elástico, né? Rubber band, mini band, né? Ou super band, que é essa borrachona. Porque isso daqui, eu vou nos condomínios, eu vou na casa dos clientes com isso, e você dobra aqui, é que agora não dá para levantar, não dá para fazer, mas de repente a gente faz uma outra live mais técnica, em cima das perguntas do pessoal, se eles quiserem, porque isso aqui é uma academia, cara. Eu trabalho mais com isso aqui, um TRX, os alunos saem cansados, pega bastante, condiciona, queima caloria, emagrece. Agora é o seguinte, tem muito cliente meu que faz na casa, que mais nem quer ir na academia, não tem tempo, é mais prático a academia do prédio, entendeu? E assim, eu não tenho mais aquele perfil de cliente marombeiro. A academia do Akira aí, lá no bairro lá onde eu morava, lá que eu fazia, que ia dumbbell até 50 quilos, os caras querem ficar forte, eu queria 20 anos atrás, já você não vê muito mais em academia, ou são os meninos novos, pessoal mais jovem, juventude, que geralmente não faz com personal na maioria das academias que eu vejo, e até onde eu trabalhei, estava trabalhando aqui no Alphaville, também numa academia fixo, até pouco tempo atrás, né? Então, o que você teria assim para passar para o pessoal, um pouco de conhecimento técnico, de referência? E aí eu tenho uns artigos também aqui, um de treinamento funcional, que resumidamente é para quem e o porquê. O cara só quer ficar rápido, ágil, emagrecer, pô, dá para fazer uma aula de calistenia lá com super band, mini band, TRX, um puta circuito, condiciona, e ele ainda treina flexão pliométrica, vai ficar mais forte lá para um jogo de corpo, vai treinar potência. Agora, se é melhor que a hipertrofia lá, ficar com os 47 de braço, aí eu já acredito que não, porque eu nunca vi ninguém que faz treinamento funcional 47 de braço, né? Então, o que você teria aí de recado para passar para o pessoal? E aí eu tenho um livrinho aqui também, duas referências aqui do Brasil, Cauê de la Scala e o Evangelista. Inclusive, eu tenho um outro livro do Evangelista também, algumas outras referências para o pessoal. E esse livrinho é muito bom mesmo, só com o peso do corpo. Várias referências que fala do core. Agora deixa você falar um pouquinho para depois eu complementar um pouco aqui. E a gente tem mais uns 15, 20 minutos de live, Newton. Só? Então, poxa, deixa eu aproveitar. Quando a companhia live é excelente, passa muito rápido. Primeiro, eu agradecer mais uma vez o convite, né, professor Jorge, uma honra. Certamente essa primeira de muitas aí também. Muito bem observado, professor Cauê, meu grande amigo. Aliás, está aqui no meu quarto também no escritório. Tem um livro dele, eu não vou sair daqui para pegar, mas tem um livro com um dedicatório do professor Cauê também. Professor Alexandre Evangelista, meu amigo há muito tempo também. São dois especialistas aí na área do treinamento funcional, com grandes cursos aí no Brasil inteiro, já há um bom tempo, né? Então, são nossos amigos, né, referências também. Deixa eu só comentar, vou falar que o professor Jorge comentou, tem aqui meu livro também, que é Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. Depois eu vou dar de presente aí professor Jorge também, que ainda não tem, faço questão de dar de presente aqui também, ou envio pelo correio, se ele voltar aqui para São Paulo algum dia, eu entrego pessoalmente, com direito à foto, para postar no Instagram também do meu livro. Né? E depois eu vou salvar também essa live, Jorge, também no meu canal no YouTube, que é o Área de Treino, se vocês autorizarem, vai ficar lá no Área de Treino. E eu só comentar também, antes de comentar o que você comentou agora, bem bacana, segunda-feira vai ter uma live class gratuita de 1 hora, eu e o professor Thiago Volpe Braz, vamos dar pelo Zoom, né, o link está no stories do @NunesNewton, meu Instagram, que é o Nunes Newton, é só você clicar no stories que tem um link, qualquer coisa é só mandar um direct que eu mando um link pelo Zoom, Jorge também está convidado, 21 horas, segunda-feira que vem,
dia 26 de outubro, 1 hora de aula, que é a primeira de muitas, gratuita, com PowerPoint, tudo direitinho, vamos compartilhar a tela. Vamos começar agora cursos gratuitos aí sobre avaliação e prescrição do treinamento físico. Tudo bem? Então o canal é a área de treino no YouTube. E o que o professor Jorge comentou, sim, dos diversos materiais. Eu trabalhei com personal logo que eu me formei durante muitos anos, e acredito que também é uma experiência muito gratificante conciliar a parte acadêmica com a parte prática. E até hoje eu passo a prescrição, não só que eu atuo lá nos laboratórios, mas eu atuo na reabilitação. Eu estou todo dia lá, não no momento que nós estamos, por causa desse período que estamos passando, mas sempre esses 26 anos, lá no aeróbio e no resistido, desde o carpata até o atleta treinando com a gente aqui no Encore. E nós temos um serviço que eu criei em 1996, que é prescrição externa. Então o que acontece é o que o professor Jorge comentou. Você atua presencialmente, mas também à distância. Isso eu criei em 1996, Jorge. O que acontece? A pessoa chega... Por quê? Porque tinham alunos que não conseguiam estar presencialmente. Há 24 anos atrás, em 1996, eu já fiz esse propósito, o Encore e a USP aceitaram. O que seria isso? É que o professor Jorge comentou agora. Eu pergunto para a pessoa, primeiro eu faço uma avaliação dela, o ergométrico, avalio capacidades e habilidades motoras, impulsão vertical, horizontal, vou fazendo toda uma avaliação da pessoa. E para eu poder prescrever, eu preciso saber quais os objetivos da pessoa. Então quando a pessoa chega, eu falo, quais são os seus principais objetivos? Saúde, estética, hipertrofia, o aeróbio, eu quero saber quais são os objetivos, porque não adianta eu prescrever um treino que não está coerente com os objetivos da pessoa, ela vai embora. Então, primeiro eu faço essa avaliação inicial, hemodinâmica, cardiovascular, respiratória, metabólica e das capacidades e habilidades motoras, para eu tomar um diagnóstico da pessoa. Eu sei quem é essa pessoa, pergunto seus objetivos, e aí vou fazer a prescrição. Baseado na prescrição, eu pergunto para ela, vamos ver se tem coerência os seus objetivos com quantos dias por semana você me dá para eu poder te prescrever. Quantas horas nesses dias você vai me dar para eu poder prescrever? E que materiais você tem? E que materiais você poderia comprar? Elástico, halteres, caneleira, você tem uma academia, é do prédio? Então eu faço todo esse mapeamento da pessoa, coerente com o que ela gosta e coerente com os objetivos. Porque não adianta você ter um obeso que não suporta esteira, mas ele gosta de fazer outro tipo de atividade. Não adianta você querer ter uma pessoa que aparentemente é saudável e está com peso adequado e não gosta de correr, mas ela gosta de jogar tênis. Então eu vou prescrever para o tênis, eu prescrevia para natação, eu prescrevi, então agora o professor Jorge prescreve com elástico, corda, outros materiais. Então você tem que diversificar os estímulos, variar as amplitudes articulares para o aeróbio e para o resistido, circuito, usando diversos materiais, coerente com o que ela gosta e coerente com os objetivos. Pode ser presencial ou online, à distância. Então se você tiver essa harmonia do que a pessoa está, do que ela é, do que ela pretende chegar, e dos dias que ela te dá para você prescrever, os minutos que ela te dá por dia, essa regularidade, essa duração e os materiais que ela tem, fica mais fácil você ter coerência na prescrição e uma boa aderência, assiduidade, adesão ao seu tratamento não farmacológico ou exercício físico. Concorda, Jorge? E aí vem as aulas dinâmicas, certamente, do professor Jorge, com diversos materiais que fogem do tradicional. Eu gosto de correr na esteira, gosto de correr na rua, mas tem gente que não gosta. Agora, como ativar o cardio, respiratório e metabólico, condicionar, emagrecer e ter saúde e longevidade? Pode ser com elástico? Sim. Com miniband, com o que for, com os halteres, com corda, com outros materiais, o rubber bands, aí, enfim, medicine ball, step, enfim, tem diversos materiais que nós usamos aqui na USP também. Então, parabéns, Jorge, você tem que criar novos estímulos. Um dos professores, também meu amigo, o que aconteceu? Foi o exemplo que eu falei. Ele não suportava andar, correr, mas precisava planar. E ele sabia jogar muito bem tênis. E esse cliente dele não sabia, mas não suportava perder, era muito competitivo. Então o que ele fazia? Ele não levava esse cliente que queria se condicionar para uma esteira de academia, porque ele sabia que não ia ficar nem um mês com ele. Então o que ele fez? Começou a fazer algumas partidas de tênis, claro, junto com fortalecimento muscular. Mas como ele vivia perdendo no tênis, então ele sempre queria ter mais aulas com esse professor para um dia tentar ganhar do professor. E com isso, não só... Então você criou um estímulo, que é o quê? Eu quero aprender a jogar tênis para conseguir ganhar um set, um game do professor Jorge, que sabe jogar tênis, por exemplo. Então com isso eu estou lá com intensidade, duração, regularidade com o meu cliente, ele está se condicionando, emagrecendo, e não precisa ficar na esteira. Ele não precisa ter uma piscina e uma bicicleta, mas você tem um estímulo. Então olha que estratégia bacana. Com o tênis, ele sempre perdia, era um incentivo para ele estar sempre condicionado. E depois ele começou a nivelar
e ficavam jogos excelentes entre os dois, mas isso levou já meses e meses de condicionamento. Então é só um exemplo aí. É assim, né, Newton? Eu também não falei muito de mim no começo, a gente começou no Sim, horário, mas eu vim do ferro. Eu comecei a fazer, você sim, falou 96, você estava dando aula de personal, eu estava isso, começando a fazer academia lá no Aquiras, lá no bairro, lá no Bonfilhole, e puxar sim, ferro. E eu era sim, cabeludo na época, acredite se sim. quiser. E, assim, eu já fui mais forte, já pesei 90, 92 quilos. Tem gordura Sim, também, né? Nunca fiz dieta à sim. risca. Não, mas enfim, músculo também. E uma Uhum. época eu inventei de jogar futebol, que eu entrei lá no clube, lá onde eu dava personal, enfim, Sim, eu tava pesando 90 quilos. Aí eu falei, meu, para brecar, para me deslocar, para fazer, eu falei, não, vou parar de puxar ferro, vou só para sim, bicicleta, vou dar uma emagrecida. Aí eu abaixei para 85 quilos, sei lá, eu perdi músculo, perdi gordura, mas o meu peso abaixou. Eu não trabalho muito com isso hoje em dia, eu avalio meus clientes com movimento, né? Eu te falei, sim, o seu só não está na minha estante aqui, porque hoje em dia eu já não trabalho com essa metodologia assim, precisa, planilha, eu trabalho mais com movimento, e eu avalio meus clientes sim, com movimento, né? sim, E aí o que eu te falei, eu abaixei para 85 quilos, meu, mas virou outro futebol, cara. Eu conseguia correr, explodir, só não conseguia sim, brecar igual o pessoal de 70, 65 quilos, que aí o cara brecou até eu brecar assim, até hoje eu apanho sim, quando eu jogo bola, porque passou de sim, 80 quilos, 82, aí o deslocamento fica sim, mais difícil, né? Mas é coisa sim, que o treinamento funcional me ajudou, o treinamento de deslocalidade, lateralidade, né? Deslocar para frente, para trás, diagonal, trabalhar com exercícios de potência com uma bola, com medicine ball, um monte de coisa que dá para fazer. Eu aprendi com esse livro também, muita coisa, as referências, e as outras escolas de sim. treinamento funcional que eu aprendi, estudei, e inclusive eu tenho um e-book também, pessoal. Depois fala do seu aí, do seu Linktree, esse cara aqui tem um monte de coisa aí, tem inclusive de graça também, tá, pessoal? Eu sei que Sim, os e-books dele, os livros dele, os melhores são pagos, mas vai ter um curso segunda-feira que é de graça, e esse e-book aqui, para quem está me assistindo, anota o meu WhatsApp aí, pede para mim, né, me solicita inbox aí que eu passo para vocês. Esse é de graça, só explicando um pouco desses conceitos básicos, porque eu também tenho a minha metodologia de treinamento funcional, o meu curso, que vai ter em dezembro uma turma no online, e quem quiser esse e-book aqui, ele é de graça, é só pedir no meu WhatsApp, ou inbox aqui no Instagram sim. também, tá? Excelente, muito bom. Você falou dos meus e-books, está no meu Linktree, mas tem muito conteúdo gratuito ali e eu coloco alguns produtos lá de e-book 10, 12 reais, é um valor simbólico ali, é só para não ficar tudo assim, né? Assim, tudo gratuito. Eu falei, eu vou colocar só para ter assim na Hotmart de 10 reais, assim, só para poder contabilizar, mas tem muito curso gratuito, muitas videoaulas, material gratuito também. É isso que eu coloco lá. Sem falar dos 220 vídeos lá do YouTube no área de treino também, que todo mundo pode assistir. As aulas que eu produzo lá também no hospital, né, as aulas de cardiopulmonar, de bioenergética, aulas de 1 hora, produzidos aqui no hospital, totalmente gratuitos aí para todo mundo. Então, a ideia da internet aqui é divulgar conhecimento. Eu vou aprendendo, vou ganhando e vou passando. Acho que essa é a lei do universo. Você vai compartilhando e todo mundo cresce. Essa aqui é a ideia. Esse livro aqui também, eu fiz um livro com objetividade para ser um livro barato, né? Um livro barato, mas que tenha conteúdo. É um livro que tem até quase 100 páginas, 96 páginas, mas se eu não me engano agora está lá no site da Ateneu, deve estar lá por 30 reais, né? Porque é a editora Ateneu que tabelou esse valor. Mas aqui você tem quase 100 páginas, 96 páginas aqui de muito conteúdo, que é toda a minha vida, meu trabalho de avaliação cardiopulmonar e treinamento, de prescrição. Então eu fiz um livro para ter objetividade, um livro sem enrolação com objetividade, para ser um livro barato e todo mundo conseguir ler. Isso aqui é como se fosse um manual, tem testes aqui, tanto o ergométrico quanto o cardiopulmonar, e a prescrição e o gabarito. Tem planilhas de treinamento intervalado aqui, que eu usei, então são exemplos vivos com os pacientes aqui no hospital e na USP, na educação física, com atletas e cardiopatas. Isso aqui não é uma receita de bolo, mas não deixa de ser. Então aqui, por isso que a editora Ateneu agora, a primeira edição, é porque a gente está passando essa fase. Mas eles só não já rodaram a segunda edição, porque agora vamos ver se até o final do ano, começo do ano, já vai rodar a segunda edição, porque a primeira já esgotou. Agora vai fazer o quê? 2 anos desse livro, que já tinha esgotado no começo aqui, no primeiro semestre.
Então, por isso que eu comecei a fazer os e-books, porque eu falei, se não vão imprimir mais até passar essa fase, que se Deus quiser já está acabando, pelo menos eu vou começar a fazer e-books gratuitos de alguns de 10, 12 reais, já que a impressão está parada para todo mundo praticamente no momento. Vamos ver se agora volta. Então, eu antes de comprar esse livro aqui do Cauê, estou mostrando de novo, me perguntaram o nome, né? Treinamento Funcional Sem Equipamentos. Escreve lá Evangelista, o Cauê, vocês acham na internet. Eu falei com ele direto lá no site dele, falei, chega aqui, tem aí, para antes de comprar e não ter problema para ser ressarcido. Agora, o Newton, eu falei aí pro pessoal que, inclusive nas propagandas que eu coloquei nos grupos aí, mas é verdade, pô. O cara é uma enciclopédia aí humana de fisiologia, né? E o que você falou, a proposta da live também é passar um pouco do conhecimento pro pessoal. E eu te falei, eu vi um monte de live sua antes de te convidar, demorou uns 2 meses para você me responder, o cara quando é estrela é assim mesmo, mas respondeu. Eu vou me explicar. Agora, sabe o que aconteceu? Não, deixa eu explicar para você. Ó, essa história de mandar o direct, agora você tem o WhatsApp. Eu tenho que ficar atento, sabe por quê? É a história do direct. Então, eu falei, as pessoas falam, mas você tem. As pessoas falam, mas você tem visto todos os directs? Eu falei, de vez em quando eu vejo só os primeiros. As pessoas falam, não, vai girando a tela. Eu dava muita importância. Eu falei, não deve ter ninguém mandado, eu tô olhando sempre só os primeiros. Aí eu resolvi girar a tela, fui girando, eu fui ver de 2 meses atrás. Eu falei, não, Jorge, desculpa, mas que agora eu tenho que ficar quase que diariamente, ou pelo menos a cada 2, 3 dias, ficar girando lá o direct, porque eu disparo muito direct, e aí fica no meu histórico, e eu não vejo quem mandou, fica lá para baixo. Eu não tinha o hábito, mas a gente vai aprender. É o novo e-mail, né, Newton? O e-mail está morrendo e está perdendo esses para inbox de todas as redes sociais, mas é brincadeira, mas respondeu, estamos fazendo a live, e a proposta é dar esse conhecimento técnico, científico que você tem aí, do acadêmico, do doutorado, que eu não tenho, né? Larguei mestrado, nem mestrado eu tenho, mas tentei fazer um tempo lá com o Barbante, lá na USP, né? Agora, e aí eu aprendi em uma live sua do aluno hipertenso. Explica aí para o pessoal, diferença para o supino e para o leg press, que eu não sabia, aprendi na sua live lá. Quais são os melhores exercícios de evitar o aluno hipertenso aí? Dá umas dicas aí para a galera. Isso. Agradeço os comentários mais uma vez do professor Jorge, apesar que ele falou que não tem o doutorado, mas ele tem uma grande competência aí, certamente uma grande informação e uma grande formação que faz toda a diferença também. Parabéns. Com relação, obrigado ao supino leg press, o que a gente está comentando é que quando você compara para a mesma carga percentual, é sempre importante, né? Você tem o leg press 50% e o supino 50% da carga máxima. Os dois na mesma carga percentual, diferentes cargas absolutas, mas a mesma percentual, cargas moderadas. Quando você faz uma carga de 50% no supino, sua pressão arterial sobe mais que 50% no leg press. 50% da carga máxima no supino, no final da série, sua pressão sobe mais do que 50% no leg press. Por quê? Porque toda a massa que é maior tem mais artérias, tem mais espaço para o sangue circular e por isso não congestiona o sistema. Quando você tem uma massa menor, o que acontece? Congestiona o sangue numa região menor, então isso causa um estresse grande, porque tem menos espaço para o sangue fugir. Então tudo que é menor para a mesma carga, a pressão sobe mais, só que a frequência cardíaca sobe menos, já que é menor. Então tudo que é braço comparado com perna, braço sobe mais a pressão, só que o braço sobe menos a frequência, porque o braço é pequeno. A perna sobe mais a frequência cardíaca, porque a perna é grande. Só que sobe menos a pressão, porque tem mais espaço para o sangue fugir e circular. Não congestiona tanto. Aprendi isso aí em uma live sua, Newton. E se você me permitir, eu posso dar mais uma apertada nessa pergunta aí, deixar ela um pouco mais técnica? Sim, claro. E num agachamento muito pesado, com carga máxima, 2 movimentos e apneia? Sim, mas é só o agachamento ou você está comparando com algum outro exercício? É só o agachamento? Supino e agachamento nessas condições. Vamos supor que o supino é 4 de 8 e o agachamento, 2 movimentos, carga máxima, e o cara vai bloquear, vai fazer a apneia lá, valsalva. E aí, o que você acha? E no supino também vai chegar tudo esse valsalva intensamente no supino também? Nos últimos movimentos. Eu, quando faço musculação hoje em dia, eu faço nas últimas e bloqueio, que é para empurrar, porque eu treino sozinho, não posso travar. Eu faço isso. Isso, excelente questão também, Jorge. Claro que os dois para cardiopatas não convém. Mas olha o que acontece.
Sabe o que o agachamento pode ter uma ressalva aí, um alívio? Porque o supino, tudo que é deitado, o retorno de sangue para o coração é maior, concorda? Você está no supino. Então o retorno de sangue para o coração é maior. Então estressa o coração, porque vem aquele volume grande de sangue para o coração. Ele se dilata mais. Quando você faz o agachamento, muito do sangue fica nas pernas. Então o estresse para o coração é um pouco menor. Por quê? Porque o retorno venoso é menor. Então todo exercício na posição deitada tem que tomar cuidado. Para quem tem insuficiência cardíaca, para o hipertenso e para quem não é. Então você quer se matar de treinar, faça em pé. É claro que tem exercício, depende do movimento do aparelho, você vai ter que ficar ou o supino inclinado, o leg press inclinado. É o que eu falo, o leg press inclinado, né, 45 graus, sobrecarrega mais aqui o coração do que o leg press que não for inclinado, o tradicional. Percebeu? Tudo que for aquele inclinado, 45 graus, a sobrecarga para o coração é maior. Então se você uma academia que eu vi, tem o de 90 também, né? E o cara fica lá na barra e é até desconfortável. Eu nunca tinha feito, sentei numa outra academia lá outro dia, fui fazer. Tô meio barrigudinho, né, cara? A perna também não é, minha perna não é muito pequena. Pô, é difícil de fazer, então é um veneno aí pro cardiopata, né, Newton? Isso, e para qualquer pessoa, principalmente para o cardiopata. Então, qualquer exercício, 45 graus, ou que você está deitado, decúbito horizontal ou ventral, é o pior que 90. Tem. Tem aquele de 90, né? Você já deve ter quase 85 graus, nem 90. Sim, a pessoa fica vermelha, parece que vai explodir. Imagina o coração, explode junto. Então, tudo que é 45, 90 graus, você está em decúbito dorsal, ventral, é a pior coisa. Então, trabalhar o que com as pessoas, e principalmente cardiopatas hipertensos, sempre em pé e multiarticulares. Sempre em pé e multiarticulares. O cansaço vem mais rápido por ser multiarticular, só que você administra melhor a pressão. Tudo bem? Então é saber administrar. Eu coloco tudo isso nos meus e-books, com referências bibliográficas, o Fleck e o Kramer, e também lá no meu Instagram, no @NunesNewton, tem todas as figurinhas lá explicando os mecanismos. Lá no Nunes Newton, para os amigos aí, seguidores, amigos do professor Jorge, sugestão, vê lá no meu Instagram, no @NunesNewton, eu coloco supino inclinado, leg press, monoarticular, multiarticular, comparo com aeróbio, diversos métodos do resistido que foram os meus e-books, nas figurinhas, os desenhos bem didáticos, e embaixo a legenda e as referências, as fontes de onde eu estou retirando todos esses mecanismos fisiológicos. Isso vai fazer grande diferença se você administrar a pressão e cansaço do seu cliente no rendimento dele. Ele não vai explodir de pressão, né, e vai ter um cansaço menor, e você consegue, né, sobrecarregar, respeitando os limites à musculatura. Quer hipertrofiar com segurança? Sim. Saiba escolher o equipamento, monoarticular, multiarticular e a posição do corpo. Tá tudo lá, os bonequinhos, menininhos, lá nas várias posições, lá no Nunes Newton. Para os amigos aí que estão participando, né, já é um convite. Eu escrevi seu canal do YouTube várias vezes, eu acho que a gente ainda tem uns 5 minutos da live, talvez abrir para umas perguntas, né, alguns questionamentos, e eu também vou falar um pouquinho da teoria que eu estudo, movimento e tudo, que é o seguinte, às vezes, né, a ciência está embasada, precisa do conhecimento do artigo, paper aí, enfim, ainda não tem, mas quando você tem conhecimento, tem a lógica, tem as referências, vai no dedutivo, entre aspas, achismo não, vai lógico, dedutivo, igual o Newton falou, não fica deitado, não faz apneia, faz em pé um exercício forte extenuante, a gente comparou os dois lá, talvez o leg press seja até melhor, não tem nenhum artigo comprovando, mas quando tem um cara aí, a bíblia de fisiologia, aí o negócio flui mais fácil. Mas assim, Newton, voltando aqui, que nem tem alguns autores, inclusive acho que é o Evangelista, fala, o core, 29 pares de músculo, mas eu uso movimento, não fico parado na prancha, vai a tridimensionalidade, eu vou chamar aqui para frente, para o lado e rotação. Então, se você começar a fazer uma flexão plantar, bom, já saiu, já trocou tudo. Às vezes, né, fica muito bitolado, muito Caxias, e o movimento, no dia a dia, o meu aluno vai fazer aqui, ó, ele vai agachar, ele faz movimento, e é como aqui em suas aulas, eu explico para os meus alunos, joelho, aponta para a mesma direção, e explico nos meus cursos também, falo para o pessoal, se o joelho estiver na mesma direção do pé, por que não explorar aqui a diagonal, fazer movimento? Ele vai pegar o filho dele, ele vai abaixar, pegar uma sacola, ele vai fazer isso. Então, também são ferramentas que me ampliaram os horizontes agora na pandemia, com as aulas online, onde não tem academia, e eu estou dando aula 7 meses online, trocando com todas essas ferramentas que eu conheci,
esse outro livro que eu comprei do Cauê, com o Evangelista, vou mostrar de novo para o pessoal. É uma maravilha. Só peso do corpo você faz um monte de coisa. E agora, Sim. Newton, vamos pegar esses minutos finais aí, os grupos especiais. Que dicas você dá aí para o pessoal nesse resto aí? Porque eu estou querendo até fazer um curso seu aí nisso daí, porque estou me especializando em terceira idade, né? Então, eu ainda preciso estudar muito, e ainda mais falando junto com você aqui, eu vejo que tem que estudar bastante aí para trabalhar num hospital desse, e gente que toma muito remédio, muito comprometida. Então, vamos tentar dar um recadinho para eles aí, algumas dicas, além dos seus cursos, né? Sim, agradeço, professor Jorge. Falando em cursos, né, vai ter agora, dia 22 de novembro, está no meu Instagram, nós lançamos hoje, 22 de novembro, com eu e mais 7 profissionais, né, são médicos, professores de educação física e uma nutricionista, são 8 profissionais, dia 22 de novembro, está no Stories aí, tem no meu feed também, tem um WhatsApp para inscrição, também pelo Zoom, que vai ser dia 22 de novembro, o dia inteiro com certificado digital, das 8h30 da manhã até as 18 horas. Professor Mauro Ghiseline, vão ter grandes médicos, grandes profissionais, são 8 palestrantes sobre capacitação na área da cardiologia e do exercício, treino aeróbio resistido. Eu selecionei os amigos, claro que tenho muito mais amigos, mas tive que selecionar eu e mais 7, né, 7 amigos, para esse evento, que é o primeiro simpósio de cardiologia do exercício, avaliação e prescrição do treinamento, dia 22 de novembro. As inscrições são agora, começaram hoje. Tem um WhatsApp de inscrição, vale a pena investir em conhecimento e em conteúdo, para você trabalhar desde o atleta até o cardiopata, o aeróbio resistido. Cada palestra de 1 hora, são 8 palestrantes, são 8 horas com certificado digital e outros bônus que as pessoas vão ganhar, que a gente vai começar a falar também. Então você precisa se capacitar. Os cardiopatas não precisam ter medo, diabético, obeso, cardiopata, quem tem AVC, quem é transplantado. Cada ser humano tem o seu limite. Mas se você sabe o que é uma hipertensão, quanto pode subir a pressão arterial, a glicemia, um transplantado, quem teve AVC, quem tem as doenças vasculares periféricas, como trabalhar, coordenação, ritmo, equilíbrio, flexibilidade, o aeróbio resistido e fortalecimento, você vai ganhando embasamento e vai ficando mais tranquilo para prescrever. E eles precisam de profissionais que prescrevam o treinamento. Tanto em Cuiabá, no país inteiro, no mundo inteiro. Então, as pessoas precisam se capacitar. As pessoas estão vivendo mais. Cliente não vai faltar. O que falta é profissional se especializando. Porque hoje já tem mais de 10 mil brasileiros com mais de 100 anos. Mais de 10 mil brasileiros com mais de 100 anos. Se estão acamados ou não é outra história, mas estão vivos. E a pirâmide está fazendo isso. Então, a tendência é só aumentar o número de pessoas que vão precisar, que serão os nossos clientes. Que vai ser o obeso, o cardiopata, tem as várias alterações, quem já fez o transplante, quem já colocou o stent, fez uma cintilografia, um cateterismo, isso tudo nós explicamos nos cursos, mas você precisa entender esses exames e ser o profissional de educação física que vai trabalhar com excelência, porque aquele cliente vai te pagar mais com gosto. Você quer ganhar mais por valor hora-aula? O que de mais você está oferecendo? Se você está oferecendo o mesmo que todos oferecem, você paga por um dentista, não é, professor Jorge? Você paga por um dentista. 20 segundos, Newton. Encerra aí que eu vou escrever no meu YouTube de novo. Um abraço, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Jorge. YouTube, área de treino e Nunes Newton. Muito obrigado, hein, Jorge? Até a próxima, hein? Obrigado a todos os amigos que participaram. Vamos falando e logo mais a gente faz uma outra mais técnica para grupos especiais. Vai cortar, Newton. Abração, pessoal. Valeu.